Olá pessoal, como eu tinha prometido, vídeo de opinião, vou então fazer o sorteio do livro do Gogol, The Night Before Christmas, vocês estão a ver aqui. Okay? Desde já agradeço a toda a gente que participou, foram mesmo muitas pessoas. Então eu disse que ia fazer o sorteio no vídeo de opinião, que seguisse esses livros novos. E vamos então a isto. Eu desta vez não tenho a lista de toda a gente que participou, mas foram mesmo muitas pessoas, eu agradeço a todos. Mas para ser mais rápido, ok? Portanto, os papelinhos estão todos aqui. Vocês conseguem ver que são mesmo muitos. E eu então vou agitar um bocadinho. Embora eles estejam agitados. Não consigo fechar a tampa. Não. Vamos cá ver. Tá. Ok, esta parte tem que ser sem cortes. Vamos lá abrir. Ok, vamos tirar um qualquer. Pronto, está aqui. É este. E então, quem venceu foi Kelinha Iris. Fico contente. A Kelinha é uma pessoa que comenta frequentemente os vídeos, ok? Kelinha, vou-te enviar então o livro do Gogol, que está aqui. Espero que gostes, ok? Eu sei que a qualidade de imagem então não dá para ver bem o livro, mas eu mostro já. Vou tentar mostrar um bocadinho melhor. Pronto, ele é assim vermelho, tem as letras douradas. Esta jacket é uma jacket grossinha, assim um cartão mais... outra qualidade, não é? Nós não costumamos ver isto assim em Portugal. A contracapa. Estas são as guardas. Pronto. Um livro muito bonito. Tem ilustrações. Assim, como eu já mostrei. No vídeo de opinião mostrei. Por exemplo. Ok. Kelinha. Muito bem. Muitos parabéns. E obrigado a todos que participaram. Ok? Não fiquem, não nos animem. Haverá mais sorteios, certamente. Eu ficaria mais triste se tivesse perdido o Euromilhões do que perder isto, ok? Fiquem atentos que sorteios é uma coisa que eu vou gostar de fazer, não digo frequentemente, mas assim de vez em quando. Este, por acaso, como vocês viram, eu comprei aquele livro do Gogol com os contos, uma coletânea, não vou dizer os contos completos porque não é, mas uma coletânea dos contos do Gogol e então não faz sentido ter este livro repetido, ok? Portanto, parabéns à Kelinha e obrigado a todos que participaram e deixaram um comentário. Muito obrigado mesmo. Particularmente ao Anderson, que eu já não via um comentário dele há mesmo muito tempo e fiquei mesmo muito contente quando vi o comentário dele. Um abraço, Anderson. O Anderson é brasileiro e foi das primeiras pessoas a comentar o meu canal. Vamos então à parte das opiniões. Vocês no thumbnail conseguem ver dois livros, não é? E eu vou começar com o mais pequenininho, que foi o que eu li primeiro, que é este livro aqui, da Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Wallpaper, que foi um livro que eu comprei propositadamente para o projeto da Mafalda, do canal A Outra Mafalda, um projeto que ela tem nos meses de abril e de novembro, eu penso que é novembro. No de abril, a hashtag é Abril Contos Mil. Então, este conto da Charlotte Perkins Gilman é um conto muito conhecido, o The Yellow Wallpaper, mas esta edição, este livro em particular, não tem só esse conto, tem três, como eu acho que mostrei nos livros novos. Então tem o The Yellow Wallpaper, tem o The Rocking Chair e tem Old Water. Estes contos são todos muito pequeninos. Okay, eu estava, na minha cabeça, contava que o The Yellow Wallpaper fosse maior. E estava a contar, então, quando vi esta edição, que o conto fosse então deste tamanho, tivesse, sei lá, mais de 50 páginas. E não. Okay, é um conto muito curtinho, não estava a contar com isso. A história é muito, muito simples de explicar, embora diga muito, e tenha uma ideia que ainda é capaz de interessar às pessoas de hoje. Embora o livro tenha sido escrito há mesmo muito tempo. Este conto em particular, posso dizer-vos que foi publicado... Deixem-me cá ver. Em 1892. O The Rocking Chair, que é o segundo conto neste livro, foi em 1893 e o Old Water em 1911. E então, antes de falar da história do livro, eu gostava de falar um bocadinho da autora, dar só assim alguns pontos sobre a vida dela. A Charlotte Perkins Gilman foi uma senhora que nasceu em 1860 e morreu em 1935. Para além deste conto, eu não costumo ver as pessoas lerem os livros dela, embora este conto seja muito popular. A Charlotte Perkins Gilman ficou muito conhecida então pelos seus ideais feministas, eu penso que sim, que podemos dizer, revolucionários nesse aspecto também. Uma senhora muito à frente do seu tempo. Eu sei que isto roça muitas vezes o clichê, esta expressão, mas é mesmo. Portanto, se eu vos disser que a Charlotte Perkins Gilman se divorciou do marido, isto naquele tempo era assim ainda visto e olhado de lado. Por exemplo, quando ela começou a ter os sintomas do cancro, que eu penso que era cancro da mama, ela preferiu
preferiu suicidar-se com clorofórmio, e ela, que era uma apologista então da eutanásia, portanto uma senhora já à frente do seu tempo. E este conto é muito autobiográfico. Nesta história nós temos uma mulher que está encurralada no seu quarto. Percebemos que ela teve um bebê, o bebê há de ter alguns meses, não sei, e neste momento está com o marido numa casa que eles alugaram por 3 meses, penso eu que para a recuperação dela. E ela então está neste quarto que o marido escolheu propositadamente para ela, a pensar nela, a querer que ela tivesse o maior conforto e assim, mas a verdade é que o facto de ela estar lá presa faz com que ela comece a ter... a perder um bocado a sua consciência. Isto vem de onde? A Charlotte Perkins Gilman esteve também envolvida numa situação semelhante, numa situação de depressão pós-parto, e então, quando sabemos este dado biográfico da senhora, conseguimos então fazer esta ligação entre o conto e a vida pessoal dele e ver que isto é um conto mesmo muito autobiográfico. O The Yellow Wallpaper, que quer dizer então papel de parede amarelo, é uma obsessão que a personagem aqui do livro ganha por estar tanto tempo fechada no seu quarto. Que tipo de conclusões é que nós podemos tirar deste livro? Logo na primeira página vocês têm aqui uma frase que a personagem principal escreve, porque isto é tudo entradas de diário, portanto é um conto epistolar, e ela diz assim, logo na primeira página, e não sei, as edições inglesas e americanas têm um hábito diferente do nosso, que é, a primeira página tem sempre o número 1, eu não sei se vocês conseguem ver, sempre o número 1, portanto todos os livros começam, a história começa na página 1. A paginação é feita assim. Portanto, ela na página 1 diz assim: You see, he does not believe I am sick. Ele não acredita que eu estou doente, ou que eu esteja doente. Vocês apercebem-se que a personagem principal tem plena noção que não está num estado habitual, ou geral, ver mulheres no pós-parto. E algo que é tão comum, pelo menos, não digo que seja comum, mas é uma doença mais entendida, já não existe aquele tabu, que é a depressão pós-parto, aqui ainda era visto muito de lado. Então o marido tenta fazer com que ela esteja o mais confortável possível, e que medidas é que ele toma? Isolá-la. Portanto, ela fica isolada num quarto, proíbem-na de escrever, que é uma forma de escape para ela, e então cortam-lhe todas as alternativas. Ela não pode sair de casa, ela não pode escrever, esta mulher começa a perder-se onde? Naquilo que vê. E o que ela vê, e o que fascina, é então este papel de parede. E ela vai descrever, é um conto de terror nesse aspecto, no aspecto de uma pessoa a viver no isolamento. Não tanto pelo aspecto de ter sustos, nem nada disso, ok? É um livro que eu, nos dias de hoje, acabaria por ser chamado, sei lá, não é thriller psicológico, não é nada disso, mas é um conto muito introspectivo, ok? Vocês têm então o perfil desta personagem que está a passar por um período pós-parto, uma espiral de desequilíbrio mental, e não dão oportunidades para que ela se cure, ou que as medidas que eles estão a tentar tomar não são as corretas, porque não há o conhecimento necessário. Okay? O que é que eu posso dizer sobre este conto? Fez-me lembrar muito, eu estava a ler o conto e isto fez-me lembrar o Jane Eyre, não a Jane Eyre em si, okay? Longe de fazer lembrar a Jane Eyre, esta personagem, mas sim a Bertha. E quem já leu o Jane Eyre sabe quem é a Bertha, eu não vou dizer quem é, okay? Mas fez-me então lembrar a personagem deste livro que foi posta numa situação semelhante. Existe uma escritora que eu penso que é Jean Rhys, acho que é assim, que ela tem um livro que é o White Sargasso Sea, ou o Vasto Mar de Sargassos, que está traduzido. Vocês têm numa edição da Saba, têm uma edição recente da Relógio d'Água. Eu tentei ler esse livro, não gostei muito, mas dá então a parte, o background desta personagem, a Bertha, que me fez lembrar então o que esta personagem me fez recordar. O The Rocking Chair, eu vou dizer o que é que me fez lembrar já, porque também me fez lembrar, neste caso não um livro inteiro, mas outro conto, que eu até li muito recentemente, mas é a típica história de casa assombrada. Típica história de casa assombrada com fantasmas. E neste conto nós temos, se não estou em erro, são dois amigos muito próximos. Aliás, eles tratam-se como irmãos. E eles descrevem assim a relação deles. Portanto, uma relação de amizade forte, que começou desde a infância e que se mantiveram juntos então desde a infância, porque o Al, que é um dos personagens, era mais sensato, mais, não é? E o outro mais romântico, mais sensível, pronto. E então são dois homens que se estão então muito bem e deparam-se, logo na primeira página, deparam-se com uma casa, e nessa casa, numa das janelas, está uma rapariga com um cabelo muito bonito,
dourado, penso eu, à janela, numa cadeira de baloiço. Aqueles baloiços, aquelas cadeiras, eu não sei como é que isto se diz, rocking chair em português, cadeira de baloiço, não sei. E eles ficam maravilhados com aquilo, eles até estavam à procura de uma casa para alugar, e então dirigem-se logo lá. Eu não digo o que é que acontece, mas este conto fez-me lembrar muito um conto deste livro, do Richard Matheson, que também é um conto sobre uma casa, e neste caso o Richard Matheson foi menos original no título do conto e chamou-lhe A Casa de Slaughter. Okay? Muitas parecenças com aquele conto da Charlotte. Neste caso não são dois amigos, são dois irmãos, muito próximos também, com uma relação mesmo muito próxima, que vivem juntos, e então decidem alugar uma casa, que também é uma casa assombrada. Fez-me lembrar então este conto do Richard Matheson. Mas gostei, mas é um conto menos interessante. Não tem essas ideias tão vanguardistas do primeiro conto. E depois temos o conto Old Water, que eu adorei este conto do Old Water, que tem uma personagem que eu gostei mesmo muito, que é a Ellen. Eu não vou dizer muito do que é este conto, mas a Ellen é uma mulher muito à frente. Eu adoraria ter um livro sobre ela. Eu até escrevi isto no Goodreads, que é a Ellen é uma mulher, uma jovem, que pratica remo, e eles estão assim numa zona, já não me lembro bem, numa zona de lago, uma zona assim muito pitoresca, e a Ellen está com uma mãe, e aparece lá um senhor muito dandy, muito cavalheiro, que está a fazer assim olhares à Ellen e está a tentar fazer a corte. E ela não está nada interessada naquele homem. E depois, o desfecho da história é tão engraçado. Vocês não têm noção. Eu li-vos a última parte, mas é estragar a história. Leiam este conto. Portanto, eu se tivesse que recomendar uma edição, eu recomendaria esta, então, porque tem este conto. Se vocês encontrarem outras, tentem procurar uma que tenha mais contos, então, da Charlotte. Vale a pena ler o The Yellow Wallpaper, eu gostei. Gostei também, então, desta edição, ter este último conto, Old Water. Achei fantástico. Esta é Ellen O. Espetacular. E este homem, aqui no fim, leva uma desanda. Ele nem sabe que terra é. Portanto, gostei mesmo muito. Charlotte Perkins Gilman. Vamos ao próximo. O próximo livro é um livro nada habitual aqui no canal, que é então de um autor japonês, Jiro Taniguchi, e eu vou deixar aqui a imagem do senhor, que é um senhor que infelizmente faleceu o ano passado, em 2017. E eu, depois de ver um vídeo do Fernando, do Ogata Tetsu, decidi que devia apostar um bocadinho mais em graphic novels. Eu tinha vontade de ler graphic novels. Era o aspecto da serialização dos cómics e do manga que me fazia afastar um bocadinho, porque o manga não é propriamente barato. E o facto de eu ler um, depois ter que ler o outro para ter a história completa, fazia-me um bocado de confusão. Não era onde eu queria investir o meu dinheiro. Mas neste caso, não podia ter emprego melhor o dinheiro. Este livro foi comprado este mês, para nenhum projeto em especial, lembrei-me, eu vi o livro e lembrei-me logo dos vídeos que o Fernando tinha feito, o Ogata Tetsu. Desde já deixo aqui o link para o canal dele, e ele fala neste livro, na parte 2 da série de vídeos que ele fez, Manga em Portugal, e então é uma graphic novel, muito autobiográfica, do Jiro Taniguchi. O Jiro Taniguchi nasceu então na terra deste personagem principal, e a terra chama-se Totori, que é uma terrinha um bocadinho mais a sul do Japão. Abrindo aqui o livro, vocês são logo presenteados com esta ilustração. E se forem à guarda da outra parte, têm esta. Uma edição em capa dura, já disse, Levoir, não sei se é com sotaque francês, Levoir, não sei. Uma edição muito bonita, vocês conseguem ver, tem aqui uma ilustração também. Parte de trás, alguma informação. Portanto, Jiro Taniguchi nasceu no Japão em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial. E de que é que fala este livro? Tem uma premissa muito interessante, mas muito simples mesmo. Isto é um homem comum, um homem qualquer, um senhor qualquer, que está no escritório em Tóquio, que trabalha em Tóquio, e recebe uma chamada para o seu escritório a dizer que o pai faleceu. Eu não sei se conseguem ver. Exatamente, conseguem, acho que sim. Pronto. Ele aqui nesta página recebe então uma chamada a dizer que o pai morreu. Antes da história propriamente dita começar, é dado aqui um momento muito bonito do narrador, uma lembrança que o narrador faz, o Yoichi, que é a memória de estar a brincar no soalho
da barbearia do pai. E vejam aqui o pai a trabalhar na barbearia e o menino a brincar. Conseguem ver? Uma lembrança que ele diz, não sei porquê, parece uma lembrança mais agradável que guardo das memórias da minha infância. E depois vocês têm toda a viagem do senhor até à terra natal, porque ele então trabalha em Tóquio, tem uma conversa ali com a mulher, de explicar que o pai morreu. A mulher diz que nem pensar ele não ir ao velório, tem que ir ao velório, que ela ia depois mais tarde ao funeral, mas ele tinha que ir ao velório. E então este homem vai à terra natal, uma terra natal onde ele já não ia há anos, já não via o pai há anos. E o que é que acontece? Vocês percebem-se que ele tem uma ideia do pai muito negativa, um homem que ele não via propriamente com bons olhos, nem tinha uma relação assim tão pessoal com ele, para além desta memória de infância. O Yoichi tinha uma relação má com o pai, porque quando ele era pequeno a mãe saiu de casa e na cabeça dele este momento fundamental da infância dele foi causado pela personalidade do pai, uma personalidade muito fechada. Ele diz que só via o pai de costas. Okay? Só via o pai de costas, não conhecia bem aquele senhor. E os únicos momentos que ele tinha felizes com o pai era quando o próprio pai o levava à terra natal dele para brincar na areia e assim, e brincar no mar, e o pai fazia-lhe todas as explicações do tipo de brincadeiras que fazia quando era pequeno. Mas regressando a casa, esse sentimento perdia-se. O Yoichi tem uma irmã mais velha, e eles eram felizes até um acontecimento que marcou profundamente a vida das famílias e que foi o despoltar de todas as tragédias que vieram depois familiares, que foi um grande incêndio que está aqui muito bem ilustrado, não sei se conseguem ver exatamente. Não morreu muita gente, mas os danos foram tremendos. E então a barbearia do pai, que estava a correr tão bem este negócio, de caminho começou a descambar e o pai teve que fazer uma dívida ao sogro. E foi sempre este orgulho, esta vontade de pagar a dívida ao sogro que fez com que ele trabalhasse incansavelmente e as relações familiares começassem a azedar. É claro que depois o casal se começa a separar e isso depois vai se refletir na relação com os filhos. A mulher sai de casa e os filhos ficam com o pai. Eu não vou contar o que é que acontece a seguir. O Yoichi começa a ver que o pai não era o homem que ele conhecia. Vejam aqui um momento especial quando ele está com o pai. O velório dos japoneses é um bocadinho diferente dos nossos, portanto, eles nos velórios bebem, conversam, falam sobre o morto. Nesse aspecto é parecido com os nossos, mas menos o beber, não é? Porque eles aqui estavam a beber sake. E é neste velório que toda a ideia, toda a noção que Yoichi tinha do pai se altera completamente. E é lindo de ver, porque o pai transforma-se num desconhecido, num herói, num autêntico herói. Agora, há um aspecto que eu tenho que mencionar, que é a transformação deste homem em 2 dias, não é? Porque ele fica a ouvir as histórias dos familiares no velório, de um tio em particular, que num dado momento até o chama a atenção e diz que ele foi muito egoísta para com o pai, por ter abandonado a cidade natal durante tanto tempo, sem ter feito quaisquer visitas. E vocês chegam ao fim do livro e eu não sei se a transformação deste Yoichi foi plena. Eu só acho que ele mudou de um extremo para o outro, porque depois aparece aqui uma personagem que eu não vou dizer qual é, mas eu não sei se a transformação deste personagem foi plena, então fiquem com esta noção. Eu só acho que ele se apercebeu de que foi um bocadinho cego em relação ao pai e que realmente guardou nele uma amargura tão forte que se calhar se ele se tivesse aberto um bocadinho mais com o pai, se calhar teria compreendido um bocadinho melhor a sua posição e foi muito radical nisso. E nisso eles são muito parecidos, muito orgulhosos. E então, depois da morte, que o personagem principal se apercebe que as coisas podiam ter sido um bocadinho diferentes. E então é um livro de chorar, baba e rainho. Digo já que chorei, óbvio. E li isto ontem, de rajada, e recomendo muito. Se vocês tiverem este livro nas vossas estantes, não deixem esperar. Não é uma edição nada cara, pelo que vocês ganham aqui. Como o Fernando disse também numa conversa que eu depois tive com ele, os livros do Taniguchi estão caros e em Portugal as 2 edições disponíveis mais facilmente ainda são baratas. Aproveitem. É uma graphic novel lindíssima. Isto não tem continuação, vocês podem ler, terminar, reler as vezes que vocês quiserem. Eu achei lindíssimo. Talvez possam achar algumas pessoas que a história é um bocadinho previsível.
tem esse aspecto, tem um bocado de previsibilidade, se vocês já estiverem um bocado em contacto com a cultura japonesa, que é uma cultura então que preza muito o respeito e a honra. Nesses aspectos é um bocadinho previsível, e mesmo no decorrer da história tudo é um bocadinho previsível, como é que estes personagens vão lidar com as situações, mas é lindíssimo, lindíssimo este livro. Se vocês estiverem um bocadinho tristes, eu não sei se recomendaria a leitura, mas lindíssimo. E uma novidade então no canal, uma graphic novel, e eu não sei se o outro livro dele, do Jiro Taniguchi, está neste momento em promoção. Eu não sei se vou comprar em abril. Eu não queria gastar dinheiro nenhum em livros este mês, nem tão cedo, mas abri então uma exceção para este livro, para experimentar graphic novels, e estou mais do que contente. Portanto, fantástico, muito bom mesmo. Eu mostrava-vos aqui mais ilustrações, mas eu acho que é melhor vocês terem uma surpresa quando lerem este livro. Eu gostei mesmo muito. Recomendo. E passem então pelo canal do Ogata Tetsu se quiserem saber um bocadinho mais sobre o manga em Portugal. Por hoje está tudo. Parabéns à Kelinha, que ganhou então o livro do Gogol, que eu já arrumei ali um cantinho, já vou meter dentro no envelope e assim que for possível envio pelo correio. Parabéns, Kelinha. Obrigado então a todos que participaram. E obrigado a todos que comentam regularmente os vídeos. Agradeço mesmo muito. Vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau, pessoal!